Será que você comete algum desses 3 erros que eu vou te apresentar ao ler, ao interpretar o seu projeto de fundações? Sem dúvidas, esses são os 3 erros mais comuns e que às vezes, por falta de atenção ao ler e ao interpretar o projeto de fundações. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e nesse vídeo vamos fazer um apanhado geral sobre os pontos específicos que as pessoas mais erram quando pegam um projeto de uma sapata isolada. Só que antes, vamos fazer um recordar é viver, assim você tem noção e nivelamento dos conhecimentos. A sapata isolada é uma fundação rasa. O que seria isso, Pedro? A fundação rasa ou superficial é quando temos o peso da edificação sendo distribuído nas primeiras camadas. Olha esse projeto de fundações, você consegue perceber que não ultrapassa 2 metros de profundidade. Isso é uma das características referentes a sapatas ou fundação rasa. Não pode ultrapassar a sua profundidade de 2 metros. Porém, outro critério que pensa na economia é considerar o número de golpes do SPT, no caso da sondagem, maior ou igual a 8. Temos vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre SPT, cálculo do consumo de materiais da sapata, leitura específica do projeto. Vou deixar uma playlist na descrição do vídeo, mas continue assistindo que tem muita informação bacana para você não errar na hora de ler e interpretar o seu projeto. Quando você pega o projeto de fundações, a sapata isolada temos uma ordem de grandeza nas suas dimensões. Só que usamos esse tipo de fundação quando temos cargas concentradas ou pontuais. Na hora de descobrir por meio dos cálculos o tamanho da sapata, levamos em consideração a carga aplicada e a resistência do solo. Por isso te falei lá atrás a importância do SPT, que é a sondagem. Que rufem os tambores, o primeiro ponto que eu preciso te alertar é que o pessoal acha que toda sapata deve ter base trapezoidal. Isso é um grande equívoco, sendo possível essa sapata ser uma placa de concreto armado. Quando tratamos da geometria, podemos ter quadradas, retangulares ou circulares. Consegue perceber essa variação na hora de ler o projeto? Não podemos ficar presos apenas a um tipo específico de geometria. O cálculo estrutural deve seguir uma harmonia onde vamos ter as lajes descarregando nas vigas, as vigas nos pilares, os pilares nas fundações e as fundações no solo. O formato do pilar influencia na escolha da sapata. Lembre-se disso, pessoal. Além disso, o comportamento real de uma sapata é algo que fica inviável calcular na mão, já que é bastante complexo e uma forma de contornar essa situação é utilizar a teoria da elasticidade ou elementos finitos, onde ali nós vamos ter o auxílio de algum programa que fará análise em cada pedacinho da nossa sapata e mostrar os pontos de momentos máximos. Quando usamos esse modelo de sapata trapezoidal, é quando o momento fletor ele tem uma variação, aumenta da extremidade até a face do pilar. Por isso, a espessura tem essa diferença. Consegue perceber aqui no projeto? Outra coisa que isso economiza concreto. Ao invés de considerar uma placa de concreto, imagine, você tem 50 sapatas. O quanto de concreto nós vamos conseguir economizar com essas pequenas análises? Isso que é engenharia estrutural. Saber economizar e tornar o projeto viável. Presta atenção nisso, que o concreto magro feito não deve ser considerado na altura da sapata. Sinceramente, isso tem uma grande diferença. Entre o concreto magro e o concreto estrutural são coisas distintas e têm funções específicas. Se você considerar na hora de concretar apenas uma camada, a sapata fica em contato com o solo. O papel do concreto magro, que é a mistura de um concreto com pouco teor de cimento, é não permitir o contato do concreto estrutural com o solo, já que pode atrapalhar por questões de contaminação e percolação da água. O concreto estrutural podemos ter de 20, 30, 40 MPa. Esse concreto é o desejado para desempenhar e combater os esforços nas fundações. Sempre deve ser dosado pensando na capacidade de suporte da fundação. E esse próximo ponto aqui, que o pessoal erra bastante, é para chorar. É achar que as armaduras do pilar de arranque podem ser substituídas por treliça. Sinceramente, esse é o pior dos 3 casos citados até o presente momento. Vejo isso tomando uma grande proporção nos últimos tempos. Não sei qual que foi o estudo ou a teoria que o pessoal se embasou para utilizar
treliça em substituição do pilar em função estrutural. Se você sabe qual é o estudo que tem comprovação que a treliça pode ser substituída, deixa aqui nos comentários que eu quero aprender. Treliça foi feita para ser utilizada em lajes. A laje treliçada, como o próprio nome já diz, temos uma menor espessura e uma maior extensão, além que as cargas são distribuídas. O pessoal que adota treliça em pilar pensa na questão de economia, mas isso é uma grande mentira. Se você utiliza treliça no pilar, fica difícil depois, se for o caso, de subir um novo andar ou um novo piso, já que a fundação não vai aguentar. Fica uma estrutura completamente fraca e com risco de queda. Consegue perceber aqui no projeto a diferença das armaduras. Em específico, nos estribos, a treliça não temos um fechamento e nem conseguimos espaço das barras, como se toda a armadura ficasse no centro sem nenhum tipo de distribuição e equilíbrio. Quando a carga é lançada para a fundação, temos uma força de esmagamento. Por isso usamos as armaduras para suavizar e sustentar esse peso até chegar ao solo. Essa armadura da sapata deve ser muito bem pensada, com base nos dados das cargas, para que as barras de aço não sofram por flambagem, que seria um deslocamento do eixo vertical. Entre os papéis dos estribos, temos que ele acaba limitando essa deformação e segurando a barra para que ela não fique torta devido ao processo de flambagem. Agora eu te pergunto, como que a treliça consegue resolver isso, já que temos uma barra com bitola pequena e não temos um controle do espaçamento entre os estribos? A forma correta é espaçar os estribos a cada 20 centímetros ou como manda o projeto. Com base no tamanho do pilar, temos que montar a armadura com espaçamento entre si e fazer a ligação do arranque com a sapata. Outra questão é que os ganchos são virados para a parte superior e respeitar sempre o cobrimento da sapata. Assim evitamos problemas de corrosão da armadura. Temos que caprichar muito na hora de projetar e executar, porque se for corrigir essas falhas de projeto e execução, isso gera uma grande dor de cabeça, onde temos que abrir novamente a vala, realizar um reforço e torcer que a mão de obra seja boa. Esses são os 3 pontos que o pessoal mais erra na hora de ler e ter as noções de projeto. Sempre busque analisar esses cenários, não fique no piloto automático que as falhas podem surgir na hora da execução. Pegue o projeto, tente compreender, caso você não compreenda algum ponto, tire dúvidas. Pensar e refletir garante uma boa noite de sono e rapidez na hora de liderar ou estiver à frente do serviço. E eu te faço convite para você inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. A playlist prometida, pessoal, sobre sapatas está na descrição do vídeo. Até o próximo conteúdo e um forte abraço!